Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro O Segredo do Meu Marido, de Liane Moriarty, que é o segundo livro da autora australiana aqui no Brasil, e no caso é o lançamento da Intrínseca, que foi feito no início desse ano. Foi um livro que me surpreendeu bastante, eu não esperava muito por ele, principalmente pela capa, porque ela é bem feminina, e não que eu tenha preconceito contra isso, mas eu, pela capa e pela sinopse, eu não achei assim, que ia ser grande coisa o livro. Eu achei que ia ser mais um romance comum, mais voltado para o público feminino, mas me surpreendeu bastante e tem uma história de mistério, um pouco de suspense, que envolve muito o leitor. A gente conhece três mulheres, que no caso é Cecilia Fitzpatrick, Tess e Rachel. Cecilia é a primeira mulher que aparece na história e também ela é a principal e que ajuda a discorrer todo o enredo. A gente tem como primeiro ponto a carta, que é para minha esposa Cecilia Fitzpatrick, para ser aberta apenas na ocasião da minha morte. Apesar de parecer bem assustadora, a carta, a gente sabe que este é o enredo principal do livro, que vai contar o segredo do marido da Cecilia, que é o John Paul. O John Paul ele esconde esse segredo há muito tempo, e a Cecilia acaba descobrindo essa carta sem querer, porque ela vai no sótão e encontra essa carta perdida numa caixa de documentos que ela derrubou. A Cecilia, ela é uma revendedora de Tupperware e ela é uma das maiores revendedoras da cidade, que tem mais sucesso, faz vários eventos, reuniões com as mulheres para fazer promoção, jogos, essas coisas. E ela sempre achou que fosse uma mulher muito feliz, quer dizer, ela se considerava uma mulher muito feliz, até encontrar essa carta e descobrir o segredo do marido dela, que pra ela foi uma questão de a ruína do relacionamento e também talvez da vida dela. E também, se não fosse por esse segredo, muita coisa seria bem diferente na vida das três personagens. Ela acaba pegando essa carta, ela não sabe se abre ou não abre, porque ela tá fechada, então na primeira ligação que ela faz pra John Paul, ela comenta sobre a carta e ela percebe que ele fica meio balançado com ela. Só que ela pensa, ok, não vou abrir, vou esperar até a ocasião que ele pede, no caso é só após a morte dele. Só que ela fica com aquela carta perto dela e ela fica ansiosa e ela quer muito saber o segredo do meu marido. Na verdade, quem não gosta de saber um segredo? Ainda mais uma pessoa que é próxima de ti. Passando para os outros personagens, a gente tem a Tess. A Tess ela é uma mulher assim que ela tem um pouco de vergonha das coisas da vida dela. Ela é muito envergonhada, muito tímida, mas ela acabou aprendendo a deixar essa timidez de lado em função do trabalho. Ela trabalha com o marido, que é o Will, e com a prima, que é a Felicity, numa agência de publicidade home office, e ela é que faz a parte de contato com o cliente, e ela acaba descobrindo uma coisa muito triste em relação à sua prima e seu marido, que eles estão tendo uma affair. Na verdade, eles se beijaram e eles simplesmente se revelaram apaixonados. E ela foi um choque muito grande pra ela, porque a Felicity é como uma irmã e não tinha essa relação com o Will no pensamento de relacionamento amoroso. Como foi um choque tão grande, a primeira coisa que ela fez foi pegar o seu filho e ir pra casa da mãe, que por acaso também tinha se acidentado, então ia precisar de uma ajuda. Então foi essa desculpa que ela deu pra poder visitar a mãe e pra também pensar no que ela ia fazer na vida. E nessa volta para sua cidade natal, ela acaba encontrando um namorado que é de longa data. Na verdade, ela nunca mais teve contato depois que ela saiu da cidade, que foi o Connor. Agora ele é professor de educação física na escola que o filho da Tess e as filhas da Cecilia estudam, e ele simplesmente é tipo a sensação entre as garotinhas da escola. Mas Tess ficou muito balançada também ao rever ele, porque ela não esperava uma coisa dessas na altura da vida, e talvez esperar surgir um sentimento que ela não estava aguardando naquele momento, apesar da raiva do marido. E da prima também, né? E tem a Rachel também, que ela é uma senhora já de idade. Ela tem um filho, que é o Rob, tem a nora, que é a Lauren, e tem o neto dela, que é o Jacob. O Jacob é, tipo, a melhor coisa da vida dela. Até porque é a única coisa que fortalece ela depois da perda da filha, quando a filha tinha 17 anos, a Jenny. Ela simplesmente parou de viver, vamos dizer assim. Foi tirado realmente uma parte dela no momento que a Jenny foi assassinada a princípio. Durante o livro, a gente vê que a maior indignação dela é essa, que ela não conseguiu descobrir até hoje quem é o assassino da filha, apesar de desconfiar muito do Connor, que era um dos melhores amigos da filha dela, e talvez fosse a pessoa que ela tivesse tendo um relacionamento na época. Ela é uma mulher assim que ela sofre muito por isso, ela não gosta muito de receber notícias ruins,
e ela acaba recebendo do filho e da nora que ela, a nora no caso, a Lauren, vai ter que se mudar para Nova York em função do trabalho e o filho vai junto, levando o neto dela também. E é aí que ela entra num pequeno desespero porque o neto, como é uma das principais partes da vida dela, ela não quer se distanciar dele. Então ela fica naquele dilema se ela realmente vai com eles para Nova York ou se fica ali sofrendo e também em busca do verdadeiro assassino da filha dela. Agora tu me pergunta, ok, o que eu vou fazer com todas essas histórias separadas num livro só e por que elas se relacionam? Bem, é isso que também eu me perguntei no início e achei muito estranho. Apesar de alguns momentos, algumas cenas do livro, a gente vê que as três personagens elas se relacionam não ao mesmo tempo, mas elas se veem no mesmo espaço, a gente sabe que elas têm algo que encontra a vida delas. No caso, a Tess tem relação com o Connor, que tem relação com a Rachel, e a Cecilia tem uma relação mais voltada para Rachel. Mas eu não vou contar, senão é muito spoiler, você vai ter que ler o livro. Eu digo que o livro ele tem uma narrativa dividida em 3 pontos. A parte principal, que ela pode parecer um pouco chata, mas ela vai ser muito essencial para depois as outras partes do livro. E também a gente tem as outras, a segunda, que é o primeiro boom do livro, e a terceira, que é o último boom, que ele fecha muito bem o livro. Por que eu digo que tem 2 booms? Porque o primeiro é quando a Cecília descobre qual é o verdadeiro segredo do marido, que é depois da página 100, já tô avisando, então você se prepara, porque se você achar que é chato, eu vi muita gente falando assim, ai, parei na página 100. Você está parando na página certa. Continua lendo daí. Tu vai acabar voltando e se relacionando com a última parte do livro, que é ali depois da página 250, mais ou menos, que vocês vão ver que muda bastante a perspectiva dos personagens e o que eles vão fazer com aquelas histórias, e os últimos capítulos são essenciais e são os melhores, assim, que tu começa a ler e tu percebe assim, gente, vamos mais rápido, tu quer ler mais do que os teus olhos podem ler. Eu gostei muito do livro, foi uma surpresa muito grande pra mim, sinceramente eu não esperava. Como eu disse no início, a capa e a sinopse não me acenderam assim uma vontade de ler, mas depois que eu comecei a ler e perceber a qualidade da história, foi uma surpresa muito grande e eu não me arrependi mesmo. Agora, questões mais técnicas do livro, a única reclamação que eu tenho é que a fonte é um pouco pequena, mas não é isso que também influencia a qualidade da leitura do livro, que é um livro muito bom mesmo. Recomendo para quem quiser ler um livro um pouco diferente do comum. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Só lembrando que eu, como gostei tanto da história, gostei tanto da narrativa da autora, eu resolvi dar uma procurada sobre o livro e sobre a autora. Ela já tem um livro programado para julho, que no caso é Big Little Lies, que vai lançar na Austrália, Estados Unidos e Reino Unido. Eu imagino que até o fim do ano chegue no Brasil, ou vai ficar só para o ano que vem mesmo. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse comentário sobre o livro. Se vocês gostaram, deem um like aqui no vídeo. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal e seguir nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo ou aqui em cima se você estiver assistindo no blog. Então é isso, eu agradeço a todos e até o próximo.